Meus queridos, permita-me falar um texto das Sagradas Escrituras. Salmo 119. Você será abençoado quando manter-se na rota, naquela caminhada firme que está na estrada que foi revelada pelo Eterno. Você será abençoado quando você segue as suas orientações, fazendo o melhor possível para encontrá-lo. Isto mesmo, você não anda a esmo, você caminha numa linha reta para a estrada que ele o designou. Tu, Eterno, tu, ó Eterno, prescrevestes de modo correto de se viver, e agora espera que assim vivamos. Esse texto, nesta linguagem, me trouxe uma reflexão. Eu estava um pouco chateado, triste, porque muitas coisas da nossa vida, quando nós estamos caminhando, parece que não engrenam. Parece que tem muitas coisas que não dão conexões. E a sensação de estar vivendo uma vida que está faltando peças no quebra-cabeça, geralmente nos gera realmente aquele vazio, aquele espaço. E aquele espaço realmente é muito angustiante. Não é bom sentir esse espaço. E então ficamos nos perguntando o que é que deu errado, o que está acontecendo ou o que não está acontecendo. Geralmente, quando nós olhamos para nós mesmos, é natural que nós possamos nos sentir até mesmo fracassados, nos cobramos demais. Muitas vezes percebemos que temos muitas pontas não amarradas na vida também por conta de decisões erradas que tomamos e ficamos frustrados. E aí nós paramos e perguntamos: e aí, o que significa tudo isto? Onde estou? Me sinto numa encruzilhada, me sinto no deserto, me sinto num lugar do nada e muitas vezes me sinto algo nada bom. Sentir-se guiado ultimamente deve ser angustiante, porque todos nós precisamos de uma direção, correto? E deve ser angustiante, sabe por quê? Porque não encontramos muitas vezes um método, algo que nos guie. Esquecemos, ou muitas vezes fizemos tantas trocas por coisas que surgiram em nossas vidas e fomos trocando umas pelas outras que chegamos ao ponto de achar que pelo fato de termos diversas experiências na vida que não deu certo, então logo não há soluções mais para os nossos problemas. Então isto me leva a me sentir muitas vezes num espaço vazio, e sentir nesse espaço vazio realmente é muito frio, porque parece que pesa a alma, é como se tivesse algo doendo, é como se a nossa visão ficasse enfumaçada, embaçada. É como se não sentíssemos o paladar doce, gostoso da vida. É como se as partes das fatias do bolo mais deliciosas da vida fosse embora. E os abraços mais gostosos, as risadas mais deliciosas, as conversas muito boas de se ouvir, as risadas, tudo isso se passou e parece que não há mais nada para frente. Esquecemos que a vida também tem pausas, como toda fase na vida. E muitas vezes, quando estamos justamente neste intervalo, é que muitas vezes nós decidimos não acreditar que o próximo início desta fase trará coisas melhores. Eu li essa semana uma frase muito interessante. A paciência, ela é amarga hoje, mas ela pode trazer doces frutos amanhã. Então eu lembro de uma história de uma pessoa que se encontra com em torno de 50 anos. Teve diversas pessoas no seu relacionamento. Perdeu muitas pessoas. Sabe quando a pessoa olha para trás e percebe a mancada que deu e que aquilo foi decisivo para que essa pessoa pudesse se encontrar justamente nessa ausência de peças que completam sua vida, e parece que não haverá outro meio de suprir, fechar essa lacuna.
Então, foi uma história que eu vi hoje de uma pessoa que teve a pessoa certa em sua vida, mas não a tratou corretamente, e essa pessoa certa foi para um outro caminho. E ambos tiveram que andar por caminhos diferentes. E olhando assim, e fico imaginando, você, será que você não já passou por alguma situação como essa? Eu chamo isso, uma situação como essa, talvez você tenha está sentindo falta de algo que você acredita que deveria estar acontecendo em sua vida. E isso é muito angustiante. E olhando para esse texto aqui, me faz lembrar de que parece que quando tudo está certo, sentimos que algo esteja faltando. Sabe o que é mais chato e triste na vida de alguém? É quando a pessoa sente que algo está faltando. Você tem tudo na sua vida, você já viajou o mundo, você já conquistou, você já provou o seu valor, você sabe a sua capacidade, o seu nível de crescimento, mas você sente que está faltando alguma coisa. Será que é normal sentir assim? E olhando para esse texto me faz lembrar de algo que é emblemático, algo que pode prefigurar exatamente tudo isso que eu estou dizendo, algo que seja um símbolo. E o símbolo mais próximo daquilo que eu acredito do que nós estamos falando hoje chama-se autossabotagem. Imagine alguém que simplesmente está sentado no tronco de uma árvore, serrando o tronco que ele está sentado acreditando que vai derrubar o outro. Imagine aquela pessoa que tem tudo programado para fazer, mas simplesmente deixa para fazer na última hora e por isso as coisas não saem bem. E parece que isto é a recompensa que está buscando. Imagine aqueles ambientes tão gostosos e que acaba se transformando e terminando em grandes tempestades, porque muitas vezes você não está bem. Então, eu fico prestando atenção nesta situação. Você sabia que quando nós não procuramos reparar e acertar certas pontas em nossas vidas, nós temos um dos piores arrependimentos no fim da nossa vida? No fim da nossa vida, nós vamos ter alguns arrependimentos. Muitos terão arrependimento de poder não ter vivido a vida plenamente. Outros terão arrependimento de se sentir e de viver a vida toda preso a julgamentos de pessoas e não viver a sua própria vida. Outros terão arrependimento de diversas maneiras, mas o arrependimento de não ter conciliado durante o caminho com pessoas, o maior número de pessoas que você podia ter feito essa conciliação, geralmente é a que mais pesa. Sentir-se perdoado e saber que no final da sua vida, de todas as emoções que você viveu, você liberou, concedeu perdão. Você perdoou e foi perdoado. Isto é uma consequência positiva que nós queremos para a nossa vida. Então, olhando para esse texto aqui, eu instigo você a perceber como Deus é perfeito. Você não está andando a esmo. Sabe o que significa andar a esmo? Significa, tem uma palavra hebraica que significa nob, que é vaguear, andar sem direção, estar perdido, como se fosse um GPS que não funciona, como uma bússola quebrada. É andar por diversos caminhos e não andar por caminho algum e não chegar a lugar algum. E Deus diz que quando nós andamos pelo caminho que Ele preparou,
O nosso destino final é certo. Cruzaremos uma linha de chegada e seremos galardoados. Descobriremos e entenderemos que, afinal de todas estas coisas, havia um propósito. E pelo fato de eu não ter ressentido, pelo fato de eu não ter olhado para trás, pelo fato de eu não ter me arrependido de coisas boas, de não ter se arrependido de ter feito bem, mesmo quando recebeu ingratidão, isso tudo fará com que quando você chegar do outro lado, você será galardoado. Jesus, ele disse a todos os seus discípulos, no João capítulo 13, no momento vocês não vão compreender o que eu estou fazendo agora, mas vocês compreenderão depois. E é assim que Deus tem designado. E muitas vezes nós perguntamos por que ele age assim. Primeiro, não temos nenhuma condição de poder compreender a mente de Deus. Ele pode ter o poder de fazer a gente compreender, isto é verdade. Mas a verdade é que nós não temos condições de aceitar. Nós só temos, uma das condições que nós temos é de acreditar que, apesar de tudo, Deus está no controle, Ele me ama e Ele tem algo muito especial para a minha vida. Então eu posso dizer para você, se você estiver nos caminhos que Deus designou para você, você pode enfrentar ou irá enfrentar tempestades. Como naquele mar da Galileia, quando Jesus Cristo estava ali, Jesus estava atravessando para o outro lado e junto com ele havia muitos outros barquinhos que estavam seguindo eles. E quando todos estavam na direção de Jesus, o mar ficou revolto. Parecia que o barco de Jesus e todos os outros barcos iriam naufragar. Poderia ter perdas irreparáveis, não materiais, mas vida. Mas pelo fato deles estarem seguindo a Jesus, eles viram o mar se acalmar. Eles viram o poder de Jesus se manifestar. Houve um outro momento que, numa tempestade muito intensa, os discípulos viram Jesus andar sobre as águas na direção deles. E não só fez com que Pedro andasse sobre as águas, mas como também acalmou toda a tempestade. Sabe, se tem uma das coisas que Deus mais sabe lidar é com tempestades. Ele tem uma sabedoria muito grande. Eu li numa tradução muito antiga, foi um livro do Velho Testamento, nos Profetas Menores, um dos últimos livros. Só não sei muita referência, mas eu me lembro quando eu li que estava escrito que Deus sabe andar no meio da tempestade. Que maravilha, ele encontra um caminho, ele definiu um caminho para que eu e você possa passar por ele. Então a questão é o seguinte: você prefere andar a esmo ou permanecer no caminho do Senhor, mesmo não entendendo os caminhos pelo qual você está passando, pelas experiências que você está vivendo? Eu convido você agora a olhar para esse texto da Palavra de Deus e acreditar que você está dentro de um projeto que é muito maior do que o universo. Você faz parte de um plano que é muito maior do que toda a criação. Deus escolheu você. Não desista, não vire as costas, simplesmente continue. Continue firme na certeza de que Ele te amparará nos momentos difíceis e sorrirá com você nos momentos de gratidão. E Deus abençoe sua vida.